Vamos ler novamente? Vamos ler. Acompanhar todos juntos. Naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias 38. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Agora no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 39. Glória a Deus. Vamos acompanhar as Escrituras e não perder os detalhes, porque os detalhes é que é importante. Lucas 22, verso 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, olha só, orava mais ainda, intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai, grande és tu, Senhor, em cima no céu e embaixo na terra. Senhor Deus, vemos aqui, Senhor, a angústia de uma alma desesperada. Vemos aqui, Senhor Deus, a aflição. 2 quadros diferentes. Um estava clamando porque estava afastado da presença de Deus. Outro estava clamando porque estava na presença de Deus. Então vamos desmembrar isso aqui na ajuda do Teu Espírito, para que nós possamos ter um entendimento dessas coisas. Deus querido, Deus eterno, confirma a Tua presença. Abençoe, Senhor, cura as enfermidades. Se tem algum irmão, alguma irmã aqui nessa noite que está sentindo alguma dor, que tem algum sentimento, alguma aflição, alguma coisa que a perturbe, que o perturbe, algum filho, alguma filha que vem à sua memória, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, seja quem for, Senhor, nesse instante, Pai, tomamos esses pensamentos e elevamos a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor conhece todas as coisas, sabendo que o Senhor tem conhecimento de tudo. Senhor, liberta, dê força, cura, dê saúde, ajude, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Muito bem. Desespero na alma. Sábado, dia 30, próximo sábado, nós temos uma reunião especial aqui, começando às 19 horas. Teremos a presença do pastor Paulo Henrique Urzedas. Estará conosco nesse sábado, a partir das 19 horas. Não esqueça, irmãos. Não é 19h30, é 19 horas. E também pela tarde, no mesmo dia, na mesma data, teremos o batismo bíblico também para ser realizado em Sarzedo, com alguns irmãos de Sarzedo, de Birité, daqui mesmo de Citrolândia, se Deus assim permitir. Muito bem, eu quero ser breve, não vou tomar muito tempo, mas eu quero falar um pouquinho sobre desespero na alma. Para nós começarmos aqui, eu quero criar um rodapé aqui dentro desse texto, tomando a mensagem desespero, pregado pelo irmão Branham, na página 26, parágrafo 126, onde o irmão Branham diz o seguinte, presta bem atenção. Notem vocês aqui, a Escritura diz em Lucas 22, que Jesus orou intensamente. Irmão e irmã, se Jesus teve de orar intensamente, quanto mais nós que temos que orar intensamente. Vejam bem a exposição em que o irmão Branham coloca. Se Jesus teve que orar intensamente, se você observar, naquela noite que ele saiu para o jardim de Getsemane, ele teve duas fases na oração. Duas fases. A primeira, ele estava orando normalmente. Mas à medida que ele orava, sua alma angustiava mais ainda. E ele fazia um intervalo na oração e ia até os discípulos. E quando ia até os discípulos, os encontrava dormindo. Depois pedia a ele para vigiar com ele um pouco. Depois se afastava deles mais um pouco. E aí a Bíblia diz que ele começa a segunda fase. A Bíblia diz que ele começa a orar intensamente. Amém, irmãos? Amém. Começa a orar intensamente. Porque sua alma estava angustiada. Angústia. A sua alma não estava atormentada. A sua alma estava em angústia. E Jesus sabia o que esperava. Jesus sabia o que o aguardava. Ele sabia o que ele deveria enfrentar, o que o esperava. Por isso que a morte aproximando dele, e a vida não tem nada a ver com a morte, ele é a vida, amém, irmãos? Amém. E no entanto, quando a morte estava se aproximando dele, a alma dele se angustiou. Estava com angústia. E aí, então o irmão Branham chama a nossa atenção do nosso compromisso cristão. Quais são os compromissos de um crente, irmãos? São vários. Mas na santificação, quais são os nossos compromissos? Na santificação, nós temos que jejuar, temos que orar, temos que consagrar, temos que ter um tempo reservado somente para você e Deus. Temos que ter aquele tempo de leitura da Bíblia, aquela leitura da mensagem, aquele tempo que você diz, Senhor, esse tempo é entre eu e o Senhor. Amém, irmão? Amém. De oração principalmente. Oração. Então nós temos essas responsabilidades. Jesus, mesmo antes dele enfrentar esse calvário, esta agonia, ele orava antes. Não é que ele estava
em emergência, mas ele sempre constantemente orava. Em outras palavras, ele tinha seu trabalho durante o dia, culto de discernimento o tempo todo, e quando chegava a noite que terminava os cultos, ele pegava seus discípulos, ia para a montanha, ia para o jardim de Getsemane, ia recarregar a bateria, vamos assim dizer, ia recarregar as energias, abastecer o seu espírito com oração. Amém? Amém. Agora, como cristão, nós não devemos fugir das nossas responsabilidades, principalmente na área da santificação. Na área da santificação. O nosso espírito tem que estar sempre alimentado com a coisa correta. Por quê? Se o seu espírito estiver alimentado, a sua alma estará fortificada. Se o seu espírito não está alimentado com a coisa correta, a sua alma estará imune, não estará imune. Então, o profeta Irmão Branham diz que nós devemos estar sempre alimentando o nosso espírito. Sempre devemos estar alimentando. Ele vai e faz uma comparação entre a necessidade física e a necessidade espiritual. Ele vai e faz uma comparação. Veja, ele diz, nosso corpo precisa de energia. E aonde nós atiramos? Na comida, nos alimentos. Nós tiramos a energia da batata, a energia da carne, a energia da maçã, que quer dizer suas proteínas, suas vitaminas, seus sais minerais e outras coisas mais. Então nós comemos para mantermos vivos, tiramos a energia que obtém dos alimentos para manter nosso corpo alimentado. Amém, irmãos? Amém. E quando nós estamos alimentados com a devida proteína certa, devido cálcio certo, nosso corpo está imune a muitas e várias doenças, porque seu corpo está totalmente alimentado e o seu sangue fortificado, com as suas células sempre rompendo-se. Se o corpo não está bem alimentado, se o corpo não está bem alimentado, bem hidratado, ele está abrindo portas e janelas para um monte de doenças, um monte de enfermidades. Porque quando uma gripezinha derruba a pessoa, e no entanto, por falta de vitamina A, por falta de vitamina B, por falta de vitamina C, por falta de vitamina E e outras coisas mais. E então, quando você se sente debilitado, você procura um nutricionista. Quando você se sente debilitado, você procura alimentar-se. Da mesma forma como o nosso corpo, nós atendemos às necessidades do nosso corpo, a nossa alma também precisa ser alimentada. A nossa alma também precisa ser alimentada. E o que a alma alimenta? Do que a alma se alimenta? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a alma só pode se alimentar da palavra. Mas e o espírito, pastor? O profeta diz, o espírito, você santifica o espírito. Você não alimenta o espírito da palavra, você alimenta a alma. O espírito apenas santifica o corpo. O espírito é alimentado por jejum, por oração, santificação, consagração, leitura da Bíblia. O espírito é alimentado. E quando o espírito é alimentado por essas fontes, a alma está guarnecida. Quem está entendendo, irmão? Amém. Quando você tem bastante oração, bastante consagração, você está pronto para ouvir a palavra. Amém, irmão? Você está no espírito para ouvir a palavra. E quando uma pessoa não está no espírito, mas no seu espírito, vai dar tudo errado. Nós, quando viemos ao culto, devemos estar no espírito. Não no seu, não no meu, mas no espírito dele para ouvir a palavra. Amém, irmão? Amém, Deus. Porque se o espírito está alimentado, antes de vir para o culto, você tem sua responsabilidade de santificar o seu corpo. Você tem sua responsabilidade de estar orando. Ah, mas eu só oro na igreja. É? Ah, você tem sua responsabilidade de ler a Bíblia. Ah, eu só leio na igreja. É? Ah, mas você tem a responsabilidade de ler a mensagem. Ah, eu só leio na igreja. É?
Não, não é assim. Você tem que preparar-se lá para estar pronto aqui para ouvir. Amém, irmão? E quando você está fazendo essas situações, alimentando o seu espírito, fortificando o seu espírito, porque quando o espírito está mortificado, quando o espírito está pronto, o corpo, na verdade, está mortificado, na verdade, como diz Paulo. Então, quando o espírito está fortificado, então o corpo está mortificado. O corpo não tem forças para avançar para o pecado, porque o espírito está forte. Mas se o espírito está fraco, logo a carne se levanta uma bandeira e diz: ei, espírito, eu estou mais forte que você. Quem entendeu, irmãos? Amém. Nós temos que estar sempre alimentando o espírito para que a carne possa estar sempre fraca. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então a Bíblia diz o seguinte: que o corpo, ele, na verdade, ele pode enfraquecer, ele pode adoecer. Na verdade, Jesus disse que o espírito sempre está pronto. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Mas a carne é fraca. O espírito sempre está pronto. O espírito está sempre pronto para receber Deus. O espírito está sempre pronto para santificar. O espírito está sempre pronto para você dizer: agora eu vou santificar. O espírito está sempre pronto para você dizer: agora eu vou ler. O espírito está sempre pronto. Amém, irmãos? Amém. Para quaisquer intervenção que você possa fazer a favor do espírito. O espírito estará sempre pronto. Amém? Amém. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Agora, observe bem. A carne de Jesus era fraca? A carne de Jesus era fraca? Veja bem, a Bíblia disse que ele era um homem sujeito, presta atenção, sujeito. A Bíblia diz que ele é um homem sujeito a muitas paixões. Ele era sujeito a muitas coisas. Mas em nenhuma delas ele excedeu. Os irmãos entendem? Amém. Ele era tentado por muitas coisas, mas nenhuma delas ele cedeu. Nenhuma delas. Então Jesus foi afligido? Foi. Mas em nenhuma das suas aflições ele abandonou a causa. Quem está entendendo, irmãos? Então observe bem que se Jesus, quem é Jesus? Deus. Se Jesus estava aqui numa carne humana, como diz Paulo aos Filipenses, aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem. Aprendeu obediência. Foi obediente. Amém? Foi obediente às regras da lei. Foi obediente à própria palavra. Amém, irmão? E aí o profeta vem e diz no parágrafo 126, desespero. Notem, se Jesus teve que orar intensamente, quanto mais temos nós que orar intensamente. Se Cristo, o Deus do céu, feito carne, teve de orar intensamente, então quanto mais é para nós, pecadores salvos pela graça, oraremos intensamente? Se a decisão lançou o Filho de Deus em desespero, o que ela fará a você e eu? Devemos chorar desesperadamente. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. O profeta irmão Branham diz que desespero deve requer um estado de emergência. Todo desespero. Irmãos, eu já vi pessoas fazer coisas no desespero que ele nem sabe o que está fazendo. Porque no desespero faz coisas. Quem está entendendo? Amém. Geralmente é através de uma emergência que requer o estado de desespero. Através de uma emergência. Geralmente emergências levam as pessoas a um estado desesperador. Geralmente a certas emergências levam as pessoas a um estado desesperador. Agora,
É claro que Jesus sempre manteve a serenidade em qualquer tipo de emergência. Amém, irmãos? Amém. Jesus sempre se demonstrou sereno, tranquilo. Amém? Mas sabe por que ele podia fazer isso? Você sabe por que ele podia ficar sereno e tranquilo? Porque ele disse assim para os escribas uma vez, ó, quem de vós pode me acusar de pecado? Ele não tinha. Amém, irmão? Amém. Quem de vós pode me acusar de pecado? Ele não tinha. Por isso que ele se mantinha sereno, tranquilo, a qualquer estado emergencial. A qualquer estado. Era uma emergência quando Lázaro estava doente? Era. Era uma emergência? Era. Seu amigo íntimo, desde a infância, Lázaro, Marta, Maria, suas irmãs, mas Lázaro estava terrivelmente doente, e aquilo lançou as suas irmãs num estado de desespero, porque eles estavam diante de uma emergência. E quando estamos diante de uma emergência, nós temos que ter algum tipo de estado de desespero. E então, elas confiaram em quem? Elas confiaram no seu mestre. Confiaram no seu mestre. No seu líder. Amém, irmãos? No seu Deus. Mas quando ele ouviu a notícia de que Lázaro estava doente, ele ficou triste. Os irmãos releram, irmãos? Amém. Ele ficou um pouco triste. Mas Jesus sempre na serenidade, na tranquilidade, em todos os atos emergenciais, ele ficou tranquilo. Somente na hora da morte é que ele ficou angustiado. Aí você fala assim, mas pastor, se ele estava angustiado, e sendo Deus, como? A Bíblia diz que naquele momento ele estava carregando os pecados do mundo nas suas costas. Amém, irmãos? Amém. O pecado meu, o pecado seu, o pecado de João, de Maria, de Pedro, de Tião, de quem for, estava tudo nas costas dele naquele momento. Amém? Amém. Por isso que sua alma angustiava. Não porque ele pecou ou porque ele praticou algum tipo de pecado, mas os pecados dos outros estavam sobre ele. Os pecados meus e os pecados seus estavam sobre ele. Por isso que sua alma turbada, a sua alma estava turbada, a sua alma se angustiou. E angustiado, a única coisa de uma alma angustiada a fazer é o que, irmãos? Clamar, chorar, desesperar, entrar em desespero, entrar em oração. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. O irmão Branham, irmãos, ele disse uma coisa no seu dia. Se ele viesse no nosso dia, agora, ele ia falar assim, muita coisa tem mudado mesmo. Porque no seu dia ele dizia assim, veja os bancos no culto de oração, nem molhado fica, porque não tem mais lágrimas nos olhos. Não há mais lágrimas nos olhos das pessoas. Não há mais choro, não há mais pranto, não há mais desespero, não há mais clamor. Como eu falei domingo em Sarzedo agora, você é um dos tais? É a mensagem que foi pregada domingo. Crês tu que você é um dos tais? Prove que você é um dos tais. De acordo com Ezequiel, quando disse passa pela cidade, entre o povo, marca somente nas testas daqueles que estão fazendo o quê? Brincando de igreja, brincando de culto, brincando de religião, brincando de ir na igreja. Não, passa e sela nas testas somente daqueles que andam suspirando, gemendo, clamando pelas abominações que estão cometidas na cidade. Quem entendeu, irmão?
Meu Deus mesmo, irmão. A senhora falou a verdade. Onde está aquele choro de penetrar no Espírito? Onde está aquele choro? Onde está aquelas lágrimas? Que quando você orava, as lágrimas desciam e nós até mesmo, como se diz, engasgava nos soluços da oração. Onde está aquele desespero? Onde está aquela angústia? Será que nós estamos esperando por algo? Será que nós estamos esperando realmente pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou nós estamos querendo manter a aparência religiosa de sair na rua com a bandeira da mensagem e dizer: eu sou eleito, eu sou predestinado? Será que realmente estamos esperando? Será que realmente nós estamos aguardando pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que nós estamos realmente querendo ir no rapto? Será que nós queremos realmente safar-se da grande tribulação? Será que nós queremos realmente não estar diante do trono branco no dia do juízo? Ai, Deus. Será que realmente estamos buscando pela vinda do Senhor Jesus? Será que estamos mesmo ansiosos? Quando eu digo ansiosos, aquela ansiedade espiritual. Será que estamos ansiosos pelo noivo? Porque o homem, quando vai casar, ele fica ansioso pela noiva. Mas será que a noiva, como nós, estamos ansiosos pelo noivo? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Amém. A coisa é grave, irmãos. A coisa é grave, é séria, é urgente. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe bem que Jesus aqui, o nosso Deus, teve que penetrar no espírito de oração. Agora eu pergunto para vocês, por que ele tinha que fazer uma segunda oração? Por que ele tinha que fazer uma segunda oração? A primeira não valia? Irmãos. A segunda oração, a segunda vez que ele partiu para a oração, a Bíblia diz que ele aumentou o volume. Quem está entendendo? Amém. Aumentou decibéis. Ele intensamente orava. Irmão, você sabia que oração, clamor e súplica são três coisas diferentes? Clamar, orar, súplica e entrar num estado de desespero, então. Jesus, aqui, diz o irmão Branco, que ele orou intensamente. A intensidade da oração, quero que vocês prestem bem atenção. Ele derramou tanta lágrima, que o seu globo ocular não podia mais produzir líquido cristalino, para poder criar gotas de lágrima. O que resta agora? O seu suor. E o seu suor tornou-se gotas de sangue que saía dele. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Gotas de sangue. Ou seja, as lágrimas que acabou estava resultando nas gotas de sangue por meio do suor. Oh, Deus. Irmão, eu fico muito, olha, sinceramente, eu presto muita atenção naquele parágrafo da mensagem de Romano 67, Éfeso. Ele disse quando a igreja ela entra na formalidade, ela fica fria e formal. O profeta irmão Branco diz o seguinte: deixe uma missãozinha começar na esquina. Você pega um banco, senta em cima e pega uma palavra: Senhor, irmãos, e você está no fogo.
Aí mamãe deixa uma missãozinha começar na esquina, depois aumenta 5, 6 pessoas, 10 pessoas, e depois você tem 30 pessoas, aí é hora de ter um salão, e depois vem mais gente, aí é hora de você ter um terreno, fazer uma igreja, e depois você faz uma igreja maior, porque está vindo mais gente, aí tem uma igreja grande, aí o povo fica frio e formal, diz o irmão Braga. Eles ficam frios e formais. Aquele choro de penetrar no Espírito já não penetra mais. Eu estou citando o parágrafo. Fica entendendo, irmãos? Amém. Estou falando do parágrafo, estou citando o parágrafo. Já não perde mais. Coisas que não fazia antes, começam a fazer. Coisas que não ouvia antes, começam a ouvir. Coisas que não praticava antes, já começa a praticar. Ficam fio informais. Éfeso, relaxado, ao Deus dará. Quem está entendendo? Outro dia eu preguei uma mensagem em Sazedo com o título de termômetro espiritual. Quem tem ela? Quem já ouviu ela? Termômetro espiritual. Você já mediu o seu temperamento espiritual? Através do termômetro? Mas que termômetro é esse, pastor? Onde vende? Qual farmácia? Aquilo aqui. Amém, irmãos? Amém. Nós medimos pela Bíblia. Pela palavra. Então observe bem que o Senhor Jesus aqui, ele estava intensamente intensificando sua oração. Aí você fala assim, pastor, por que ele intensificou a oração? Por quê? Ele intensificou a oração. Você sabe por quê, irmãos? Porque naquele momento a carne dele, presta atenção, a carne dele misturada com o Espírito fazia a alma angustiar, sabendo que o corpo reservava. O que o corpo reservava? Chicotada. Irmãos, a Bíblia diz que os pecadores lançou mão de Jesus Cristo. Os pecadores tomou ele. E quando tomou ele, irmão, não tinha misericórdia. Por isso que ele ficou angustiado. Porque aqueles homens sem Deus, sem o Espírito Santo, pegaram o inocente e levaram e o maltrataram, cuspiram, bateram, chicotearam. E o corpo recebendo tudo. Amém, irmãos? Amém. E o corpo sendo partido ao meio. Este é meu corpo que é partido por vós. E o sangue sendo derramado. E este é meu sangue que está sendo derramado por vós. E ele recebendo chicotada, lancetada por todos os lados. Por isso que a alma dele é angustiada. Porque a alma dele estava dentro de um corpo. E num corpo sentia. Amém, irmão? Amém. Espírito não sente. Por isso que ele tinha. Ele orou intensamente. E nessa oração ele diz, se possível, olha só, presta bem atenção, olha onde o corpo vai. Se possível, passa de mim este. Irmão Branham diz numa mensagem que Deus nem ouviu aquela oração. Que aquilo não se aplicava, não harmonizava com o plano de redenção. Mas era carne. Para provar que Deus estava na carne. Amém, irmão? Amém. Se possível for, passa de mim este cálice que estou para beber. Se possível for. Mas não faça a minha, ele falando da carne. Não faça a minha, falando do espírito envolvido na carne. Mas faz a tua vontade. Amém, irmão? Amém. Não a minha, mas a tua vontade. Irmãos, se Jesus, o grande Deus, naquele corpo, numa oração intensificada, ele pôde se dirigir em oração para pedir se afastar daquele cálice, se for possível, passa de mim esse cálice. Passar para quem? Para Abraão? Para outro que poderia suportar? Para Isaac, que poderia suportar? Para Moisés? Para passar para quem, irmão? Para Gabriel? Para algum? Passar para quem? Passar para quem? Quem está entendendo, irmãos? Por isso que a oração não harmonizava. Se Jesus, o próprio Deus,
na intensificação da sua oração, disse: passa de mim esse carro. E tem irmão, que não pode passar uma provinha, não pode passar uma lutinha. Uma irmã já olha para ela diferente na igreja, já é motivo de faltar 3, 4 cultos. O pastor diz algo em cima do púlpito que fere o seu pecado, fere os seus desejos, fere sua conduta, fere sua avaliação, e ela fica 1 mês, 2 meses sem vir na ceia. O profeta irmão Branham diz: como as pessoas são fáceis de ser atingidas. Não pode passar uma lutinha, uma provinha. Não pode. Já está se entregando. Jesus, irmãos, foi lá no limite para dizer isso, lá no limite dos limites, para dizer se for possível. E você nem para começar no limite já está pedindo para afastar. Já está pedindo para não ir mais no culto, já está pedindo, joguei a toalha. Jesus no limite dos limites. Quem entendeu, irmão? Amém. Uma alma desesperada. Por quê, pastor? Porque ele era a expiação dos nossos pecados. Por isso que ele tinha que morrer. Depois de morto, ainda continuar trabalhando. Pedro disse que depois que ele morreu, ele pregou para os espíritos que estavam em prisão. Porque Jesus morrendo, sua alma não podia ir para o céu, tinha que ir para o inferno. Como é que poderia levar um tanto de pecado para o céu? Tinha que ir para o inferno. E ele ficou entre 72 horas, desde a hora 9, 3 da tarde, até o amanhecer de domingo, de Páscoa. Ele estava no Hades, no inferno, pregando para os espíritos que estavam em prisão, para aqueles que não quiseram a graça e a misericórdia de Deus dos tempos em que Deus esperava na longanimidade de Deus nos tempos de Noé, quando ele estava construindo a arca. Amém. Depois ele desceu e foi para a região dos demônios para falar para eles do que eles fizeram lá no céu quando ouviu Lúcifer e eles foram colocados em estado de prisão. Depois desceu mais um pouco para baixo, na região onde estava Satanás, e então tomou da mão dele as chaves da morte do inferno. Amém, irmão? E subiu! E subiu! E subiu! E quando ele subiu, aquela teofania, aquela alma, teofania dele subiu, não quis nem saber da segunda região dos perdidos, que eram os anjos. Subiu mais um pouco, passou para a terceira região, que era a região dos perdidos, aqueles que foram mortos no dilúvio. Passou no paraíso lá, abriu tudo, o portão que estava lá, tirou Abraão, tirou Jó, tirou Davi, tirou todos que esperavam em Deus e levou para o céu. Glória a Deus. Tragada foi a morte na vitória. Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Amém, Deus. Isso não quer dizer que é de um dia para o outro, não. Isso é apenas simplificado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Isso não quer dizer que é de um dia para o outro, não. Às vezes você passa anos e anos orando. Amém, irmãos? Olha, irmãos, sinceramente, eu vou dizer uma coisa aqui, que vai passar na rádio, vai para a internet, vai para o YouTube. Talvez tenha muita gente que vai até criticar do que eu vou falar aqui agora. Principalmente os menos espirituais. Você sabe uma coisa? Que daqui para frente eu acho que nenhum cristão deveria orar pedindo a Deus por nada, a não ser pedir a Deus para moldar o seu caráter, a sua vida. Amém. Para ir no arrebatamento, irmãos? Amém. Eu acho que a única oração daqui para frente, porque quando você tem um irmãozinho fazendo isso para edificar um prédio,
Uma construção que parece que vai durar 200 anos, 300 anos. Fazendo cálculos para o futuro daqui a 50 anos, 25 anos. Ele não está esperando pela vinda de Jesus Cristo, não, irmãos. Oh, Deus. Claro que nós não queremos entrar no extremismo aqui, fazer um extremo aqui. Para tirar aquilo que o irmão Branham disse. Se você está desejoso em comprar algo, fazer algo, continue. Continue, plante batatas, mas não embarace nas ramas. Claro, tudo bem. Mas se for olhar para o lado espiritual, dessa hora nós estamos vivendo, a um passo do arrebatamento, nós deveríamos somente pedir a Deus para nos encher, somente disso do Espírito Santo, amém, irmão? Só disso. Não pede por casa, não pede por marido, esposo, pede a graça, só pede o Espírito Santo. Você sabe por quê? Pastor, você está indo longe demais. É bíblico, irmãos. É bíblico. Porque a Bíblia diz que o Espírito que está dentro de nós está gemendo com gemidos inexprimíveis, pedindo a Deus o que nós não sabemos pedir. Oh, Deus. Porque Ele sabe o que nós necessitamos. Amém, irmãos? Por isso que Ele fica diante de Deus nos intercedendo. Mas nós não sabemos como pedir. Mas nessa hora negra, nessa hora de junção entre o tempo e a eternidade, onde o tempo e a eternidade estão fundindo, onde os dois estão se encontrando, o tempo e a eternidade estão se encontrando, se fundindo. Deveríamos estar pedindo Deus o quê, irmãos? Deveríamos estar pedindo Deus o quê? Deveríamos estar clamando a Deus de quê? Por quê? Para quê? Os irmãos estão entendendo? Amém. Oh Deus, tem misericórdia. Vou sair desse parágrafo aqui. Então observe bem que o irmão Branham diz aqui, Jesus sendo o próprio Deus. Eu não vou falar nem um pouquinho de Ezequias. Orando intensamente. Intensamente. Você sabe o que é orar intensamente, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu quero que nós sejamos sinceros agora. Eu também estou no meio. Se for colocar de domingo a domingo, somado na calculadora, quantos minutos de oração você tem dado a Deus? Tem passado de hora? Irmãos, eu não vou aqui fazer aposta e nem fazer juramento. Mas eu posso colocar uma dúvida aqui. Oh, Deus. Somando 7 dias, de domingo a domingo, será que você juntando os minutos que você ora, será que dá 1 hora? Meu Deus. Ah, pastor, quando eu estava na denominação, na igreja pentecostal, mas como eu orava? Na mensagem você deveria orar mais. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Quem nessa semana de 7 dias pegou a Bíblia pelo menos 2 vezes para ler? Fez um jejum. Levantou de madrugada. Pelo menos para orar 5 minutos. Fez uma consagração. Está vendo nosso nível espiritual como é que está, irmão? Está vendo o nível espiritual como é que está? E arrebatamento chega. Aí o irmão Branham diz o seguinte: fizeram a pergunta para o irmão Branham, se eu tiver me enganado, vocês depois me corrigem, não sei se é a pergunta número 2, pergunta número 4 ou número 9. Fizeram a pergunta, ou pergunta e resposta sobre os selos. Fizeram a pergunta para o irmão Branham. Irmão Branham, irão no rapto somente aqueles que têm o batismo do Espírito Santo? Ele diz, não somente ter o batismo do Espírito Santo, mas estar cheio do Espírito Santo. Amém. Oh, Deus. Irmãos, ter a mensagem na mão, se vestir como uma cristã, não deixar o cabelo cortar, não cortar cabelo, não passar maquiagem, e o homem não beber, não fumar, não jogar bola, não isso e aquilo, isso não é garantia de arrebatamento, irmão.
Isso é apenas clichê. Clichê, tem muitas pessoas que vivem de clichê. Não podemos, irmãos. Para que esquentar num fogo pintado na parede se temos o real? Glória a Deus. Amém? Só Deus para ter misericórdia de nós, irmãos. O povo da mensagem tem que parar de preocupar com esse speed festa. Speed festa. Tem crente festeiro da mensagem, festeiro. Não, irmãos. Vejam bem. Jesus Cristo, nosso Deus, teve que orar intensamente. Grande Deus. Vamos pegar Ezequias um pouquinho aqui? Ah, rei Ezequias. Agora, irmão, quem era o rei Ezequias? Era um crente que estava afastado. Parágrafo 126. 126, desespero. Olha bem para vocês verem que Ezequias, ele era um rei, e ele foi atacado de uma enfermidade mortal. Presta bem atenção para você ver. Agora, por que essa enfermidade veio a Ezequias? Por que essa enfermidade veio a Ezequias? Aquela enfermidade veio para matá-lo. Matá-lo. Porque senão, não teria sentido Isaías ir na casa de Ezequias, com o recado de Deus, dizendo: põe em tua casa e tua família, porque tu morrerás e não viverás. Não teria sentido. Quem entendeu, irmão? É. Põe em ordem a tua casa. Vocês, sua casa. Porque tu morrerás e não viverás. Aí Isaías deu as costas e Ezequias dispensou os soldados que ficam na guarda, entrou para dentro do seu quarto, ajoelhou e colocou a cara na parede. Mas olha como é que ele orou. Olha como é que ele orou. Ó Senhor, lembra que eu fui. Fui é passado, irmão. Lembra que eu era passado. Ele não está dizendo, lembra que eu sou. Lembra que eu sou. Ele está dizendo, lembra que eu fui. Que eu era. Quem lembra, irmãos? Amém. Lembra que eu era seu servo. Era. Mas o seu estado presente, Ezequias, é de um crente afastado. O seu estado presente, irmão, Ezequias, é afastado. Seu estado presente, você mesmo está confessando a sua oração. Lembra que eu era. Lembra que eu observava a tua lei. Oh, lembra que eu lia a mensagem, lia a Bíblia. Lembra que eu era teu servo. Lembra que eu fui fiel. Fui passado. Os irmãos lembram, irmãos? Amém. Mas o seu estado presente era de um crente parado. De um crente parado, de um crente parado. De um crente afastado. E mesmo assim, querendo tomar a posição de rei Israel. Não, eu sou de Israel, eu sou da mensagem, eu sou do povo escolhido, eu sou do povo eleito. É assim? Eu sou do povo eleito, eu sou do povo escolhido. Gente! Aí a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Muitíssimo. Desespero. Porque ele entrou em desespero? Porque ele entrou num estado desesperador? Porque a situação era emergencial. Amém, irmãos? Amém. A situação era emergencial. Já tinha um problema com a Síria. Já estava cheio de problema, de luta. Já tinha um problema com a Síria. Já estava morrendo de uma enfermidade cancerígena. Um câncer pegou ele. Porque a enfermidade mortal é câncer. A Bíblia diz, e adoeceu Ezequias de uma ferida mortal. Era câncer. Quem entendeu, irmão? Amém. Já tinha um câncer para tratar. Já tinha os assírios para poder lutar. Já estava de olho no seu reino. Problema em casa. Aí vem uma mensagem dessa.
Vem uma mensagem cortante dessa, mas que coisa, a gente luta o dia todo, já levanta dia tomando porrada, trabalhando, recebendo queixa na rua, recebendo isso e tudo mais, e o filho e a filha, e vem num culto, recebe a pregação dessa, mas é isso mesmo, irmão! Ezequias entrou num estado de emergência. Era uma situação de emergência. E ele orou, a Bíblia diz que ele orou intensamente, muitíssimo. E a oração dele era repetição, só repetição. Lembra que eu fui, lembra que eu era. Depois você lê em casa. Lembra que eu andava nos teus caminhos? É claro, isso é passado. Deus não vai lembrar você pelo que você era, mas pelo que você é. E então Isaías já tinha saído da cidade, já tinha caminhado, ele não tinha carro, não tinha carroça, não tinha cavalo, não tinha camelo, a pé. Já tinha saído da cidade, ele orando. Já tinha saído da cidade, já tinha subido uma montanha. E Ezequias orando. Já saiu a caminhada um tempão, Isaías. Até que a oração de Ezequias, como diz Paulo, que os nossos sentimentos tocam no sacrifício. O sacrifício é tocado pelos nossos sentimentos. Aí aquilo atingiu Deus. Aí Deus queria ver a oração dentro da oração de Ezequias. Deus queria ver a oração dentro da oração. E quando Deus viu a oração dentro da oração de Ezequias, Deus disse: agora está orando sinceramente. Amém, irmão? Agora vai lá, Isaías, volta lá, diga para ele que eu vi. O que ele viu? Eu vi as tuas lágrimas. Será que Deus está vendo lágrimas em nós, irmãos? Vamos fazer um exame, irmão. Eu vi, primeiro ele viu, eu vi as tuas lágrimas e eu vi as tuas orações. Eu vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações. Diga para ele que eu vou dar mais a ele 15 anos de vida, que no meu tempo eu sou eterno, 15 anos não é nada. Passa com um piscar de olho para mim. Deus é eterno, amém, irmãos? Amém. Mas para o seu tempo, vocês são humanos, vocês vivem no tempo, 15 anos é muito. Fala para ele que eu dou 15 anos para ele. E fala para ele que além de eu dar a ele saúde, vou também proteger da Síria e vou proteger também seu povo. Amém, irmão? Amém. Quando um homem se acerta com Deus, irmãos, ele te protege você do mundo lá fora e protege sua casa também. Amém. Amém? Amém? Ele entrou no estado emergencial. Emergência traz nós a um desespero. E tem pessoas em estado emergencial porque não sabe como controlar. Faz coisa, irmão. Faz coisa que a pessoa você não entende. Pessoa que entra em estado de desespero. Uma pessoa que tem crise de síndrome do pânico, por exemplo. Crise de síndrome do pânico. Pessoa que tem síndrome do pânico é pessoa que está com seu estado de estresse elevadíssimo. E depois um pouquinho de decepção e um pouquinho de depressão. Fica tomando os remédios antidepressivos, psicoterápicos e fazendo terapias. Mas ela tem um pouquinho de temor por alguma coisa. Chama-se fobia, um tipo de medo. Não confunda medo com temor. Aí a pessoa fica na abstinência do remédio e se ela faz alguma coisa, de repente ela entra no estado de pânico. O pânico dela é ver faca. O pânico daquela é ver sangue. O pânico daquele é ver isso. O pânico daquele entra num pânico. Uma pessoa que entra no pânico, ele entra no estado de desespero, ele está na ânsia de morrer, parece que está morrendo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Parece que ele está morrendo. Eu perguntei a um psiquiatra e disse: eu não vejo
Nunca vi na história aqui pessoa morrer de síndrome de pânico, mas a pessoa que sente, parece que está morrendo, o sentimento de morte. E aí ela arruma um desespero e põe quem está perto desesperado e põe o outro que chega também desesperado, porque é um estado emergencial. Quem está entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Num estado de emergência, uma ambulância cruza sinal vermelho, cruza cruzamento, passa por cima. Num estado de emergência. Num estado de emergência, irmão, você não tem que ficar olhando para pai, para mãe, para filho. Você passa por cima de todo mundo e chega a Deus. Amém, irmão? Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Se quiserem ouvir novamente a mensagem, amanhã na rádio ou no YouTube, TV Fundamental. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a irmã Urias. Deus abençoe aqui a irmã aqui. Rapazinho lá, as portas estão abertas. A qualquer momento, se vocês quiserem vir e adorar, terças e sábados, às 9h30. Sábado nós teremos a presença do pastor Paulo Henrique às 19 horas. E vocês estão convidados. Convide também as outras pessoas também se desejarem. Vamos orar a Deus e agradecer a Deus. Os irmãos entenderam? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Não foi o bastante que nós tínhamos para falar, o desejo do meu coração, mas o tempo, Senhor, não nos permite de falar. Mas creio que isso é o bastante para os irmãos e irmãs ter uma ideia da necessidade que nós temos nesta hora que nós estamos vivendo. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe teus filhos a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, cumprimentam os outros. Deus abençoe. Até sábado, às 19 horas.